Quem está governando a sua mente? Essa pergunta ela apareceu várias vezes ao longo dos nossos últimos encontros. São os seus pensamentos? São as suas emoções, os seus medos, os seus impulsos ou a opinião das outras pessoas? Ou existe em você uma consciência capaz de observar tudo isso e decidir? Para compreender melhor essa questão, três áreas do conhecimento são especialmente importantes: a psicanálise, as neurociências e a filosofia. A psicanálise ela nos ajuda a entender como a nossa mente organiza as nossas experiências. Como nós já vimos, Freud ele defendia a importância de nós tornarmos consciente aquilo que é inconsciente em nós. Ou seja, trazer para as nossas percepções desejos, conflitos e conteúdos que influenciam silenciosamente aquilo que pensamos, sentimos e fazemos. Freud também descreveu três partes importantes do funcionamento da nossa mente: o id, o ego e o superego. Então vamos explicar isso de maneira mais simples. O id ele está ligado aos nossos impulsos. É aquela voz que diz: eu quero, mas eu quero agora. É onde Freud coloca os nossos desejos e a nossa busca por prazer. Por isso o id funciona principalmente pelo chamado princípio do prazer. Ele quer satisfação, mas quer satisfação imediata. Já o ego, ele precisa lidar com a realidade. Então imagine uma criança que quer um brinquedo. O id diz: eu quero agora. Mas o ego precisa perceber: eu não posso simplesmente pegar esse brinquedo. Talvez eu tenha que esperar. Talvez eu não possa ter nesse momento. Então o ego ele tenta administrar os nossos desejos, as regras e aquilo que a realidade nos permite. Por isso ele funciona pelo princípio da realidade. Também existe ainda o superego, e ele está relacionado às regras e valores que nós aprendemos. É aquela parte que diz: isso é certo, isso é errado, isso pode, isso não pode. Essas regras, elas são aprendidas com a família, com a educação, com a cultura e com a sociedade em que vivemos. Na perspectiva da imunologia cognitiva, nós podemos imaginar essas três partes trabalhando juntas. Quando existe equilíbrio entre aquilo que desejamos, aquilo que consideramos correto e aquilo que a realidade permite, a nossa consciência consegue funcionar de maneira mais organizada. Então, nós podemos chamar esse equilíbrio de sintonia psíquica. Mas imagine o contrário: os impulsos começam a controlar tudo, ou a culpa se torna tão grande que a pessoa não consegue mais agir. O ego, ele já não consegue mais administrar os conflitos. A organização da nossa mente começa a se romper e podemos caminhar para um estado de anomia psíquica. E é justamente nesse ponto que a imunologia cognitiva procura fortalecer a nossa consciência, desenvolvendo conhecimento, pensamento crítico, controle das próprias reações e autonomia. As neurociências, elas procuram compreender a mente observando o funcionamento do cérebro e a sua relação com o corpo e com o ambiente. A todo instante, o nosso cérebro ele recebe informações. Algumas vêm de dentro do nosso corpo, pensamentos, lembranças, fome, cansaço, dor, desejos. Outras vêm de fora, as pessoas, os sons, as imagens.
os acontecimentos, as notícias, as situações. Grande parte desse trabalho acontece automaticamente antes mesmo de percebermos. Como vimos em Antônio Damasio, aquilo que acontece conosco provoca mudanças no organismo, e essas mudanças participam das nossas emoções. E quando percebemos aquilo que está acontecendo no corpo, aparecem os nossos sentimentos conscientes. Na esfera do eu, encontramos algumas emoções fundamentais: o medo, a raiva, a alegria, a tristeza e a aversão. Essas emoções, elas influenciam as nossas escolhas. Algumas nos empurram para a ação, outras fazem com que nós paremos. A vontade, por exemplo, ela pode nos colocar em movimento, ela nos impulsiona a levantar, a tentar, a explorar, a construir e buscar um objetivo. Já o medo, ele funciona como um freio. E isso não é necessariamente ruim, porque o medo ele pode nos proteger. Se existe um perigo, nós precisamos de alguma coisa dizendo: cuidado. O problema aparece quando esse medo cresce tanto que passa a impedir qualquer movimento. Aquilo que deveria proteger começa a aprisionar. Então, por isso, nós precisamos aprender a regular as nossas emoções. O nosso organismo, ele está o tempo inteiro tentando manter algum equilíbrio. Quando estamos relativamente equilibrados, nós temos maiores condições de organizar as nossas emoções, pensar com mais clareza e nos adaptar às situações. Quando esse equilíbrio é profundamente prejudicado, o nosso corpo, as nossas emoções e os nossos pensamentos podem começar a funcionar de maneira desorganizada. E, novamente, aparece o risco da anomia psíquica. Por isso, a imunologia cognitiva, ela propõe fortalecer os mecanismos que ajudam a nossa consciência. E esses mecanismos ajudam a reconhecer as nossas emoções, a controlar os nossos impulsos, a organizar os nossos pensamentos, a avaliar as informações e a preservar a nossa autonomia. Então, finalmente, chegamos à filosofia. Talvez nenhuma área tenha feito tantas vezes a pergunta: quem somos nós? Sócrates, ele já defendia a importância de examinar a própria vida, olhar para si, questionar aquilo em que acreditamos e buscar aquilo que é bom, belo, justo e verdadeiro. Descartes, ele colocou o pensamento no centro da existência humana. Ele disse: penso, logo existo. David Hume apresentou outra visão. Para ele, aquilo que chamamos de eu não seria uma coisa completamente fixa, seria formado pelo conjunto das nossas experiências e percepções ao longo de toda a nossa vida. Já Leibniz chamou a atenção para as pequenas percepções que acontecem em nós sem que nós tenhamos plena consciência delas. E, mesmo assim, elas podem influenciar as nossas atitudes. Heidegger, ele pensou o ser humano como alguém lançado no mundo. Nós nascemos em determinada época e em determinada família, em determinada sociedade, em uma realidade que nós não escolhemos completamente, mas dentro dela fazemos escolhas e construímos a nossa existência. A filosofia também nos ajuda a compreender algumas capacidades fundamentais da nossa mente. A primeira delas é a percepção. Perceber é receber informações e tentar dar sentido a elas. Depois da percepção, nós temos o juízo. E o juízo, ele é a nossa capacidade de avaliar, de tomar decisões, de fazer escolha, de perguntar: isso é verdadeiro, isso é falso, isso é bom,
isso é ruim, eu concordo, eu discordo. Temos também a imaginação. A imaginação é a função da nossa mente mais criativa. Ela nos permite criar ideias, pensar em possibilidades, antecipar situações, encontrar soluções. E também temos a memória. E a memória, ela guarda as nossas experiências, e sem a memória seria muito difícil construir uma identidade, porque boa parte daquilo que você chama de eu está ligado à história que você consegue contar sobre si mesmo. E, finalmente, nós temos o raciocínio, que é a nossa capacidade de organizar as nossas ideias, relacionar informações, resolver problemas e chegar a conclusões. Na perspectiva da imunologia cognitiva, todas essas capacidades ajudam a proteger a nossa consciência. A percepção, o juízo, a imaginação, a memória, o raciocínio, isso tudo, quando funciona de maneira integrada, aumenta a nossa capacidade de compreender a realidade, de pensar criticamente e tomar decisões. Mas quando começam a ser dominadas por impulsos, informações falsas, crenças distorcidas ou pressões externas, a nossa vulnerabilidade aumenta. E é por isso que a filosofia possui um papel tão importante nessa proposta. Ela nos lembra que fortalecer a consciência não significa simplesmente acumular informações. Significa aprender a pensar, aprender a perguntar, aprender a duvidar, aprender a examinar a própria vida e também aprender a conhecer a si mesmo e a manter uma busca constante pela verdade. Então, antes de encerrarmos essa nossa reflexão sobre a esfera do eu quero deixar uma última pergunta. Quem está se tornando responsável por aquilo que você é? Porque a esfera do ela não começa quando aprendemos a dizer o nosso nome. Ela começa muito antes, quando nós aprendemos a reconhecer o nosso próprio corpo, quando nós percebemos que aquilo que sentimos possui significado, quando nós descobrimos que existem limites, quando percebemos que nem todos os nossos desejos serão realizados. E quando entendemos que o mundo ele não gira ao nosso redor. E principalmente quando nós começamos a construir uma identidade capaz de permanecer firme diante das dificuldades da vida. Porque uma personalidade saudável, ela não nasce pronta. Ela vai sendo construída dia após dia, nas relações que estabelecemos, nas experiências que nós vivemos, nas escolhas que fazemos, na maneira como nós enfrentamos as nossas frustrações e na maneira como nós interpretamos aquilo que acontece conosco. Por isso, conhecer a nossa própria história não significa ficar preso ao passado. Significa compreender como nos tornamos aquilo que somos hoje. Porque quando nós compreendemos isso, nós aumentamos a nossa possibilidade de decidir quem desejamos ser amanhã. Essa é uma das propostas centrais da imunologia cognitiva. Fortalecer a nossa consciência antes que ela seja dominada pelo medo, pela manipulação, pela culpa, pelos impulsos, pela necessidade de aprovação ou pela perda de sentido da vida. Porque uma mente forte não é uma mente que nunca sofre. Isso não existe. Uma mente forte é aquela que consegue reconhecer o sofrimento e é capaz de compreender aquilo que está acontecendo, aprender com a experiência e continuar crescendo. Com isso, encerramos a nossa reflexão sobre a esfera do eu. Mas a nossa jornada, ela continua,
porque compreender quem somos é apenas o primeiro passo. Depois de compreender o eu, nós precisamos entender aquilo que acontece quando esse eu encontra outras pessoas, outros interesses, outras emoções e outros conflitos. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também desejam compreender melhor a mente humana. Inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar os próximos episódios da série Imunologia Cognitiva. Muito obrigado pela sua companhia. Um grande abraço e até o próximo encontro.